E agora nós ficamos sabendo que era verdade aquilo que eu falei. A grande preocupação do idiota do Ricardo Nunes ao proibir o mototáxi em São Paulo não tinha nada a ver com segurança dos usuários. Não, porque o mototáxi é inseguro, não sei o que lá, e pipipi, popopó. Nada a ver com segurança. O Ricardo Nunes está cagando para a segurança do paulistano. O problema do Ricardo Nunes é exatamente isso daqui, ó. Federação de Empresas de Ônibus se manifesta em processo de Nunes contra a mototáxi da 99 e Uber e cita risco de colapso do transporte público. No ABC já há perda de usuários. Ou seja, o que está acontecendo? As pessoas estão abandonando o transporte público. Isso já está acontecendo há muito tempo. E é verdade. Por que estão abandonando o transporte público? Porque ficou uma carroça horrível com esse negócio das empresários de ônibus ajudarem político, né? As empresas de ônibus em São Paulo, no Rio de Janeiro, em várias cidades do Brasil, viraram fontes de arrecadação para político. Então, com isso, você tem um ônibus caro pra cacete, que é caro desse jeito. Por quê? Porque o custo de ter um ônibus é caro? Não, é porque o empresário tem que dar dinheiro para político. E aí, no final das contas, o que fica é essa porcaria. Você quer forçar o usuário a pegar o ônibus, que é caro pra caralho, porque esse dinheiro vai parar na mão do político, e quer proibir ele de usar o mototáxi ou Uber ou o que quer que seja. Não tem jeito, cara. Já era. O ônibus acabou. Os empresários de ônibus, quando amarraram o burro dele nesses idiotas, desses políticos, agora mataram esse tipo de coisa. Não tem jeito. Essa notícia foi sugerida por Peter Não Desce para Pegar Lanche, Comitê Central do Capistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês estão sabendo da polêmica dos mototáxis em São Paulo, né? Quando começou esse troço há uns dias atrás, eu cantei a pedra. Eu falei, não, sabe o que é isso daí? Não é o Nunes preocupado com a segurança. O Nunes está cagando pro paulistano. O Nunes, se tiver dinheiro no bolso dele, ele quer que o paulistano morra. Ele não está nem aí para nada, né? Aliás, como todo político, diga-se de passagem, o Nunes quer dinheiro no bolso dele, é um idiota completo ao proibir mototáxi. Eu não usaria mototáxi, eu acho muito arriscado. Mas eu acho que as pessoas têm o direito de fazer, e tem situações, sei lá, eu não usaria, mas de repente em algumas situações você está atrasado, né? O mototáxi consegue chegar mais rápido, né? Você não fica preso em engarrafamento. Então assim, dependendo da situação, você pode aceitar um risco um pouco maior, por que não? Qual que é o problema de mototáxi? Ah, não, porque o governo de São Paulo está preocupado com a sua segurança. Ah, puta que pariu. Fala outra, Nunes. Preocupado o caralho. É igual o idiota do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, que fez a mesma coisa de proibir mototáxi aqui no Rio de Janeiro. Tá preocupado é o caralho. Eduardo Paes quer que os carioca tudo morra, desde que dê dinheiro pra ele. Ele tá cagando pros cariocas. O que ele quer é dinheiro no bolso dele. E uma das maneiras como o dinheiro entra no bolso desses políticos, o Nunes em São Paulo, o Paes aqui no Rio, na verdade um monte de prefeitura num monte de lugar, é exatamente através das empresas de ônibus. Aqui no Rio todo mundo sabe disso, né? Assim, é um fato histórico comprovado que toda eleição tem interferência. As empresas de ônibus botam dinheiro para bancar os políticos aqui no Rio de Janeiro. E nos outros estados deve ser a mesma coisa, nas outras cidades deve ser a mesma coisa, né? Empresas de ônibus botam dinheiro, qual que é o foco, né? Ninguém dá dinheiro de graça, você sabe, né? Dá dinheiro porque espera lucrar mais adiante. Então você fica nesse ciclo vicioso que é o quê? A empresa banca o prefeito para o prefeito botar aumento de passagem e a empresa lucrar mais, seja através do aumento de passagem, seja através de subsídio da prefeitura para empresas de ônibus, né? Se deixasse o negócio correr livre, sem interferência de político, sem ligação com o político, não teria esse problema. A passagem de ônibus seria muito mais barata hoje em dia do que é hoje. Essa passagem cara do jeito que é justamente porque tem a grana do político nessa história. E não é pouca grana não, meu amigo, é um bocado de dinheiro. Esses políticos tiram uma grana de empresa de ônibus, é uma grana segura, é muito dinheiro mesmo. Aqui no Rio de Janeiro, reza a lenda que se você não tiver acordo com empresa de ônibus, você não se elege. Eu não sei, eu não sou político, não entendo disso, mas que reza essa lenda, reza assim. Que o pessoal fala aí que só ganha a prefeitura do Rio de Janeiro se tiver acordo com empresa de ônibus, porque é lógico, né? Tem um esquemão lá, eles dão dinheiro, não sei o que lá, e aí o prefeito dá aquela ajudazinha para manter as empresas de ônibus, para tirar os ônibus piratas e coisa e tal. Esse conceito de ônibus pirata me parece terrível, pô. Se o ônibus te leva do lugar A ao lugar B, ele é um ônibus legítimo, não tem nada de errado. Por quê? Porque não tem um papelzinho da prefeitura autorizando ele ficou errado, né? Não tem nada demais, pô.
Não, tudo bem, eu concordo. Se for um ônibus velho que quebra no meio do caminho, tá errado. Mas um ônibus da prefeitura que quebra no meio do caminho tá errado do mesmo jeito. O problema é o ônibus chegar no lugar. Se ele te leva do ponto A até o ponto B e te entrega lá, não tem porra de pirata nenhum. Isso aí é invenção desse pessoal, né? Enfim, o que está acontecendo? Agora a gente tem a confirmação aqui, ó, Diário do Transporte de São Paulo. Federação de Empresas de Ônibus estão nesse processo justamente temendo perder filiados. E é lógico que elas já estavam preocupadas com isso. Elas que pressionaram o Nunes a proibir o mototáxi. Elas que estão pressionando o pessoal. Por que você acha que os patinetes foram retirados das ruas aqui no Rio de Janeiro? Ficou o pessoal, não, porque o patinete é perigoso. Aí teve uma parasita lá de São Paulo que bateu com o patinete, perdeu os dentes. Ou foi aqui no Rio de Janeiro? Não lembro, que foi uma parasita vereadora aí de algum lugar que bateu com o patinete, quebrou os dentes, né? Fez esse sacrifício em favor das empresas de ônibus, né? Para dizer que o patinete é perigoso e coisa e tal. Não, sou idiota. Se você tivesse guiado a coisa direitinho, com segurança, não teria quebrado os dentes, né? Então, pô, você que fez merda, né? De novo, eu andaria de patinete? Não sei. Eu cheguei a andar uma época que eu cheguei a andar aqui no Aterro do Flamengo, quando tinha patinete aqui no Aterro do Flamengo. Não tem nada demais. Assim, é lógico, como qualquer coisa, se você andar com velocidade muito alta, se você fizer manobras bruscas, se você botar 15 pessoas no seu patinete, é perigoso. Mas se você fizer a coisa do jeito certinho, não tem risco nenhum no final das contas. Por que acabaram com o patinete no Rio de Janeiro? Por que acabaram com o patinete em São Paulo, patinete elétrico? Empresa de ônibus, meu amigo. As empresas de ônibus querem lucrar mais, elas têm mercado cativo. Aí vem com esse papo de que não, é para defender a segurança dos paulistanos, porque os paulistanos podem se machucar no mototáxi. Ah, fala a verdade. Porra, o Nunes quer que todo paulistano morra. Se for dar dinheiro para ele, que morram todos. O idiota quer é o dinheiro das empresas de ônibus. Está mais do que claro aqui, ó. É isso que eles estão falando. Cita risco de colapso no transporte, que entra em colapso, que vá à falência. Quem se importa? Quem mandou fazer negócio com político? Quem faz negócio com político tem que falir mesmo. Tomara que tudo quanto é empresa de ônibus vá à falência. Aí vai ter problema. Não, aí é só liberar o mototáxi e liberar o patinete e pronto, resolve o problema rapidinho aqui no Brasil. Ou faz como o Milei. O Milei fez lá na Argentina também. Acabou com esse negócio de ônibus pirata. Não tem ônibus pirata. Você tem um ônibus, você quer atender uma população, quer levar pessoas do ponto A até o ponto B, o seu ônibus tem segurança adequada, pronto, vai lá e faz. Não precisa de licença do governo, papelzinho para cá, papelzinho para lá, suborno de fiscal, não precisa de nada. Você bota o seu ônibus lá. Se você está atendendo a população, você vai lá e atende, pronto, né? E é assim que deveria ser mesmo, né? Aqui, ó, o pessoal tá falando aqui, ó, a FETPESP, federação que representa as empresas de transporte de passageiro do estado de São Paulo, se manifestou em um dos processos judiciais da prefeitura contra empresas de aplicativo 99 e Uber para manter a proibição do serviço de mototáxi. Eles disseram aqui que está arriscado ter justamente o colapso do transporte. Ué, mas e daí? Como é que você pode justificar esse negócio dizendo que, ué, mas para manter o seu negócio? Não, empresa privada, meu amigo, só tem negócio se for lucrativo, se fornece um serviço que realmente é interesse das pessoas. Se não fornece esse serviço, vai a merda, vai à falência mesmo, ninguém está nem aí para isso. Né? Aqui, ó. O transporte individual superou o coletivo pela primeira vez em 20 anos em São Paulo. Por que isso? Por causa do Uber. E é verdade. Por quê? Porque hoje em dia você juntar você e mais 3 amigos e pegar um Uber para ir para o trabalho sai mais barato do que pegar um ônibus. Você vai sentadinho, com ar-condicionado, tranquilinho, pode escolher a música que você vai botar, dependendo do motorista de Uber. Tá? Tem uns motoristas de Uber que botam umas músicas escrota pra caralho. Mas dependendo de como for, você paga mais barato do que no ônibus e vai com muito mais conforto no final das contas, né? É isso que os ônibus estão preocupados. Mas você para pensar assim, peraí, mas o ônibus, ele deveria ter economia de escala, né? Um ônibus cabe um monte de gente ali dentro, então ele deveria ter uma vantagem econômica em relação ao Uber. Como é que o Uber consegue ser tão barato a ponto de competir com o ônibus, né? E a resposta é muito simples. O Uber não dá dinheiro para político, o ônibus dá dinheiro para político. Então, o problema é esse. Por que o ônibus é caro em São Paulo? Por que o metrô é caro em São Paulo? Por que o metrô é caro no Rio de Janeiro? Por que o ônibus é caro no Rio de Janeiro? Porque tem que pagar a taxa dos políticos. Tem que dar dinheiro para político. Esse que é o problema. Tem que liberar essa porra toda. Tinha que lá em Brasília os deputados passarem uma lei igual a do Milei. Você tem um veículo qualquer, quer transportar a gente do ponto A ao ponto B, vai lá e faz. Não tem mais licença de prefeitura para fazer coisa nenhuma. E mototáxi tem que permitir também, pô. De novo, eu não estou obrigando ninguém a usar mototáxi, não. Se você acha perigoso, se você acha arriscado ter mototáxi, não pega mototáxi, pô, vai fazer de outra coisa, pega um ônibus, pega um carro blindado, pega um tanque, faz sei lá o que você quiser, para não ter risco para você. A questão toda é, você não pode proibir as pessoas pelo risco que você acha.
Você acha o risco muito alto, você não usa o mototáxi, pronto. Aqui no Rio o pessoal usa direto, aqui do lado, aqui tem a Tavares Bastos, aqui já tem um ponto de mototáxi ali, o pessoal sobe direto para lá, tem risco nenhum no final das contas. Se o motorista for direitinho, se o pessoal for esperto, não tem problema nenhum no final das contas, né? Enfim, o problema é esse, tá aí, tá exposto agora. Aquilo que eu falei, eu cantei essa pedra para vocês, eu falei, ó, esse daí é quem tá reclamando desse negócio. Quem matou o patinete no Brasil foram as empresas de ônibus, patinete elétrico. Aqui no Flamengo não tem mais, no Flamengo, Catete, essa região aqui da zona sul do Rio não tem mais. Em Ipanema diz que tem ainda, porque é região turística, tem muito filho de rico, os filhos de rico continuam com patinete lá, mas aqui no Catete, que já é mais perto do centro da cidade, eles proibiram. Por quê? Porque o pessoal tava usando patinete para ir pro trabalho no centro da cidade. Aqui no Catete, como é perto do centro do Rio, o pessoal estava usando patinete para ir para lá. Ah, não pode patinete aqui, porque está competindo com a empresa. Não tem nada a ver com segurança. Eduardo Paes, se pudesse, matava cada carioca se isso fosse dar dinheiro para ele. Ele está cagando para a segurança do carioca. O que ele quer é o dinheirinho no bolso dele das empresas de ônibus aqui do Rio. Tinha que deixar falir tudo.